Ai, que susto! Pode começar? Vou apresentar para vocês minha amiga Lidiane Barbosa, chiquérrima, maravilhosa. Essa mulher é simplesmente... Falar o que é o dinossauro para uma gata, assim, é difícil, mas ela é o dinossauro da comida saudável, da comida funcional, da pessoa que fala sobre alimentação de verdade no Brasil. Ela foi a precursora dessa história toda. É uma honra para mim estar na casa dela aqui em Blumenau. Já comi o bolo de cenoura na cozinha, inclusive. Coloquei vestido novo. Tudo bem, gente? Prazer. Tudo, pra mim é uma honra te receber aqui. E, gente, tem uma luz que vem junto. Vem junto e acompanha. Duas, no caso. Não, a tua, então são três. Delícia. Lid, eu vou fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho e que talvez outras pessoas tenham. Assim, o que é alimentação funcional? O que é esse termo? Por que esse termo? O que é? A alimentação funcional, na verdade, ela busca o equilíbrio entre o modo de preparo, a quantidade correta e a inserção de alimentos funcionais. No Brasil, nós só temos 10 catalogados. É uma alimentação onde a gente inclui as superfoods, onde a gente consegue colocar alimentos que têm o poder de prevenir doenças também. Você falou que no Brasil são 10. São. Cita pra gente Vamos alguns. lá! Então, não precisa ser tudo, mas... Alho, cebola. Alho, cebola. Soja, desde que fermentada. A família das brascas, que a gente tá falando de couve, brócolis, couve-flor. O tomate, chia, linhaça, biomassa de banana verde, os peixes. Eu devo estar... uva escura, vinho tinto, maravilhoso. É um alimento funcional. Verdade, é sim. E como é que começou a cozinha pra você? Bom, eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Lindo isso. Hoje em dia, você tem quantos anos? Vai fazer 39 amanhã. Tá plena, 39. Você tem ou a pessoa que teve o privilégio de aprender com a avó, ou aquela que ninguém em casa cozinhava e que teve que aprender sozinha, assim. Se vai. Se vira que vai. Eu acho que tem essas duas turminhas. E aí, você começou com a sua avó? Comecei com a minha avó. Minha avó sempre me incentivou muito, né? Desde pequena, ela me inscrevia em cursos de culinária e ela sempre falava, então, almoço de domingo você vai me ajudar. E eu me sentia super empoderada com isso. Só que na hora de prestar o vestibular, antes disso eu tive um episódio meio dramático na minha vida, mas que eu fiz de um limão, uma limonada, eu tive anorexia, né? E nesse momento da anorexia eu começo a cozinhar muito, 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 porque pra mim cozinhar tava resolvido, eu me saciava com isso, né? E quando eu saio desse momento anorexia, chegou a hora de eu prestar vestibular e eu queria muito fazer gastronomia. Só que há, sei lá, quase mais de 20 anos atrás, quando eu falei isso pro meu pai falou, não, vai ser o quê? Cozinheira? Cozinheira, cara. Tá doida? Típico. Vai fazer uma faculdade, vai ser cozinheira? Não, vamos fazer um teste vocacional. Fomos fazer o teste vocacional e deu que eu vim ao mundo para cuidar das pessoas. E aí o terapeuta falou assim, mas tem que escolher, ou vai fazer direito ou vai fazer assistência social. Aí fiz a faculdade, entreguei o diploma pro meu pai, tirei o OAB, fiz direito. Meu colega! Eu fiz, eu acabei não nem te falando, mas eu fiz direito. Tô chocada! Fiz direito nada a ver, usei um pouco. A gente sempre usa. E aí... Com a ajuda da minha avó, ajuda financeira da minha avó, fugi pra fazer gastronomia fora. Onde você fez? Espanha, em Barcelona. Então eu fiz assim, minha avó ela participou de todos os momentos, desde quando observando a minha avó com um banquinho na cozinha, depois ela me inscreve nesses cursos de culinária e depois quando eu fui pra fora, foi ela que bancou mesmo, e bancou não só financeiramente, como ela vai. E aí, ela peitou a minha família. Você teve alguém que te deu Sim, minha avó. Aí você se formou, veio pro Brasil, começou a trabalhar já com essa gastronomia? Na verdade, eu sempre busquei uma gastronomia mais saudável e os meus amigos assim, então começa a transformar receitas. Mas eu não tinha base nenhuma pra fazer isso, eu fui fazendo da cabeça. E antigamente, diet light, isso era saudável, né? E aí, depois de um tempo, eu entendi que eu precisava estudar. E aí, eu fui fazer um curso de pós-graduação em gastronomia funcional, que há muito tempo atrás nem era o que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, eu estava todo mundo meio que aprendendo. Eu, professores, isso deve fazer uns mais de 10 anos.
Tá entendendo? Quando eu falo, a pessoa dinossauro, né? Um pequeno dinossauro. E aí foi isso, mas eu era muito questionadora ali na pós-graduação, já entravam e falavam, quem é a doida aqui do sem glúten? Aí eu, deve ser comigo. Era mais ou menos assim, entendeu? E aí, quando você fala em datas, 10 anos atrás, 12 anos atrás, é quando isso tudo começou. Então você começou Sim. no Brasil a falar, a fazer essas coisas junto quando isso começou. Você foi a primeira, pioneira, uma das primeiras. Então, a nutrição funcional, ela veio para o Brasil um pouco antes, mas aí eu acho que surgiu nas pessoas a necessidade de juntar a teoria com a prática. Eu ia falar, porque é lindo a nutrição ter chegado, mas se ela não chega na panela, porque no fundo, gente, é lá na cozinha é que vai estar a resposta. Que tudo se transforma. E não adianta a nutricionista falar, come isso, como? Se você não sabe o que é e não sabe como. E aí, como é que você começou a trabalhar efetivamente? Você começou já dando curso, aí os restaurantes começaram a procurar para consultoria? Viemos morar aqui no Sul e aí eu falei, vou lançar uma marca de produtos saudáveis. E lancei, fazia na cozinha da minha casa, vendia de porta em porta. E aí Blumenau inteiro começou a querer, Floripa, e de repente esse produto chegou em São Paulo. E um dia meu marido falou, não dá mais para, seu bolo é maravilhoso, mas não dá mais para chegar em casa e sentir esse cheiro de bolo e a gente tá com cheiro de bolo e tudo mais. Você vai ter que pegar um caminho, ou a gente industrializa, você fica grande, ou eu não sei o que você vai fazer. E esse não sei o que você vai fazer foi, como assim? Tipo, a facada. Pô, eu fiz direito, me livrei disso e tal. E aí eu comecei a me aprofundar mais na nutrição funcional para poder dar aula na casa das pessoas. E aí foi como eu comecei a dar aula na casa das pessoas, depois eu comecei a dar para grupos menores que foram crescendo. Um dia uma pessoa falou, faça o meu restaurante. Eu falei, como? Eu não sei fazer restaurante. Aí eu fui estudar gestão de negócio de alimentação para entender como se fazia um restaurante. Aí foi quando começou. E qual que foi, assim, vendo você falar restaurante, em casa, qual foi o mais desafiador? De todos os seus projetos, assim, que você fala, cara, esse aqui, eu me revirei de uma vez, eu arranquei minha pele. Não existe pra mim um não sei fazer. Uhum. É tipo assim, eu vou fazer e acabou. Não interessa, me dá o maior desafio, eu vou fazer. O restaurante era uma grande responsabilidade. E assim, eu já fiz 15 restaurantes e com a indústria dois outros negócios. Eu vou aprendendo a cada um deles, então eu não posso falar, eu sei tudo. Não, cada um deles me ensina muito. Então eu acho que o grande desafio foi transformar viável financeiramente também para essas pessoas, servir esse prato saudável e gostoso para as pessoas que fossem entrar ali naquele local. Eu acho que isso. A sua história é inspiradora, porque envolve coragem para mudar, ir em direção que você acredita, não ter medo de desafio. Eu acho que depois dessa história toda de trabalho no que você acredita, você deve hoje olhar e ver o resultado palpável, assim. O que você pode apontar assim, que você fala assim, olha, Lili, eu olho pra isso. Sabe quando você senta assim, que você, tipo, terminei uma obra de arte que você olha, o que você vê de resultado? O que você já vê de fruto? Nem é resultado, nem é obra pronta. Eu vejo muitas pessoas abrindo negócios com os meus ensinamentos. Eu vejo muitas mães que não tinham opções para dar para filhos alérgicos e intolerantes, porque além de eu abranger as pessoas que buscam qualidade de vida, também tem essa história, né, do socializar através da comida. Mas o dia que eu me senti... Pode falar a palavra? Pode. A Mari põe um pi. Não pode? Não pode. O dia que eu me senti verdadeiramente poderosa foi quando eu coloquei meu projeto social para rodar. Aí eu pensei, eu sei porque eu vim para esse mundo, eu vim realmente fazer alguma coisa. Que aí deixou de ser projeto e virou missão. Exato. Conta pra gente. Olha, o projeto Crescer e Semear, ele nasceu de uma vontade de poder espalhar para mais pessoas o que eu falo para uma camada que ainda é um nicho, né? Eu falo muito em congressos, em cursos, então tem pessoas que, resumidamente, não podem pagar para estar nesses lugares. Sim. E eu pensei, putz, preciso fazer minha parte. Essa informação precisa chegar para todo mundo. E aí foi quando o projeto nasceu. Como eu vou fazer isso? E aí pensei, vou levar para as escolas públicas no nosso país, juntando crianças, merendeiras e pais. Escola pública, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil é quem não tem acesso a uma educação, não pode pagar uma escola particular. Então, também é quem não pode pagar um curso, quem não pode ter acesso. Isso. E como é que tá? E eu tô vendo que você está trabalhando todas as pontas, porque não adianta a gente falar de alimentação para criança se o pai dela oferece
salsicha. Exato. E aí, como é que tá sendo isso? Como é que é isso? Essa abordagem, as merendeiras, como é que estão recebendo isso? O nosso projeto, eu pensei exatamente isso, não adianta, vai chegar em casa, se a pessoa que tá lá não estiver falando a mesma língua, vai ser em vão. Então a gente quis trabalhar essas 3 pontas e primeiramente empoderar as merendeiras, porque elas cuidam da saúde das crianças dia a dia ali na escola, né? E também não ia ter muita lógica eu falar algo com as crianças que não é servido ali no dia a dia delas, né? As merendeiras estão super fascinadas por esse novo mundo, por essa informação que chega para elas, né? Elas já começaram a mudar no dia seguinte do nosso primeiro encontro, então isso é fantástico. E a conversa com os pais é muito no sentido de também, não para assustar ou para levar culpa, porque não é nada disso, mas às vezes os pais eles não fazem de propósito, então eles precisam ter essa informação. Então é muito mais, você sabe o que tem dentro dessa caixinha, você sabe o que tem dentro desse saquinho, quanto de açúcar tem, o que isso pode impactar. E eles tomam uma super consciência e agora o segundo passo que eles me pediram foi, então vamos botar a mão na massa, vamos fazer também, vamos preparar, como é que eu substituo um achocolatado ou uma bolacha industrializada, e tem sido nesse sentido. De até valorizar também o que é simples, porque eu sempre falo isso, quando você tem menor poder aquisitivo, e eu vim de uma situação financeira assim, quando você chega no pacote, parece que você subiu. Quando você começa a poder comprar o que é industrializado, você acha que você subiu. E até mostrar, para valorizar que não, que descascar é tão maravilhoso, é tão perfeito que você não precisa desembrulhar necessariamente. Exato. Mostrar para eles isso. A gente leva isso para as crianças, sabe? E a gente está passando por todas as escolas, fazendo hortas, para que eles acompanhem também, né? A semente que cresceu e foi parar na panela. Exatamente isso. Eu ouvi uma vez de um menininho. Eu como essa bolacha porque eu fico muito parecido com um menino rico. E aí eu pensei, poxa vida, sabe? Não é isso, a gente tem que procurar a simplicidade mesmo, né? O mão na massa. O mais próximo a gente estiver ali da terra, né? Essa abobrinha que virou um macarrão ou foi parar no meio do bolo. Então eu acho que é isso. Tem uma frase, e quando eu fiz um post no Instagram falando que eu tava batendo papo com você, é que eu vi exatamente isso. É uma frase que eu falo que só tem uma maneira da gente multiplicar. É quando a gente divide. Isso. Né? Então, vendo o seu projeto, vendo a sua história, que você chegou num ponto na carreira que você falou, não dá mais só fazer isso aqui, eu quero dividir. Então, parabéns. Eu tenho, assim, tô muito feliz de podendo estar na tua casa, conversando com você. Eu sei que é muito admirada, é um ícone. Muita gente me falou, ela é demais, que incrível. Tô muito feliz, muito obrigada. Espero que seja o primeiro de muitos encontros, assim. Muito obrigada. Te espero na minha casa em São Paulo. Eu vou. As portas aqui de casa estão abertas. Eu tô muito mesmo feliz em te conhecer pessoalmente, sabe? Adorei. E eu já me emocionei com você, eu já chorei, eu já dei risada, eu já acordei de olheira como você. Então eu acho que tem que ser isso, as pessoas precisam valorizar mais o que você traz pro nosso dia a dia. O que a gente, mais uma que entra pra turma das de verdade, pra gente fazer esse grupo poderoso, pra mostrar que o que é de verdade é que vale a pena. Um beijo. Fico emocionada, vou chorar.